Olá, boa noite! É um prazer estar com vocês aqui de novo para mais uma live. Eu sei que assim que acaba a licença maternidade, a primeira coisa que vem na cabeça é: o que que eu vou fazer com meu bebê? Então, a gente. Ai, peraí, é o aplicativo do Face está aberto aqui para eu acompanhar os comentários de vocês, o som ficou. Então, assim, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é: o que que eu vou fazer com meu bebê? Aonde eu vou deixar ele? Eu sei que é muito aflitivo a gente pensar que vai deixar o bebê com os estranhos. E se a sua opção foi deixar o bebê numa creche ou numa escolinha, você tem que pesquisar muito bem sobre o assunto. Assim como na questão da gente ter falado sobre a consulta pediátrica pré-natal, isso é um assunto que vocês já têm que começar a ver antes. Eu até oriento que vocês comecem a ver um mês antes de terminar a licença maternidade. Porque vocês vão precisar visitar, vocês vão precisar estudar as opções, tem muito mais coisa envolvida do que a gente imagina. A escolha da escola e da creche, ela envolve aspectos não só financeiros ou não só de localização, como a gente pensa. Lógico que esses também são importantes, mas tem muito mais coisa a ver. Vamos conferir? Eu quero falar um oi aí para todo mundo que já está assistindo, né? No YouTube, na página do Face, a Manuela. Oi, Manu! Então, assim, para amenizar a sensação, vamos para o que interessa. Qual escola é melhor? Qual creche é melhor? O que eu devo esperar? Como saber qual é o projeto pedagógico da escola? Calma, tem muita coisa, né? Tô falando rápido. Primeiro, custo. Vale a pena você investir numa creche particular ou pública? Quando a gente fala de custo, a gente não tem que pensar só no valor da mensalidade. É importante sempre vocês ponderarem também o material, alimentação, se está inclusa na mensalidade ou não, se essa tem atividades extras que exigem outro tipo de pagamento, né? Mas no final das contas, gente, a gente tem que pensar que o custo, ele não é gasto. O custo da creche, ele é um investimento que você está fazendo na vida do seu filho. A gente tem que priorizar o valor que a gente gasta nisso em detrimento, às vezes, de outras situações que para a gente podem gerar mais prazer momentaneamente. Mas a gente tem que pensar que a creche e a escola, elas vão ocupar cerca de 50% do tempo que seu bebê está acordado. Então, é lá que ele vai socializar, que ele vai ter todas as noções da vida em sociedade nesse primeiro momento. Então, é muito importante e de extrema. Vocês têm que estar muito conscientes para fazer essa escolha nesse primeiro momento, tá? Não quero que vocês pensem nos custos gerando gasto. A gente tem que pensar nos custos gerando e agregando valor. Outra coisa, a localização. Ela é perto do emprego, perto de casa, perto da casa de parentes? Quando a gente fala em localização, às vezes a gente fala assim, eu quero tal escola. Mas e aí? O que que pode acontecer se essa criança tiver uma urgência e alguém tiver que pegá-la antes? Quanto tempo você vai demorar para chegar lá? Quanto tempo você vai levar da escola até em casa, da creche até em casa? A gente tem que lembrar que a criança também tem seus horários de sono, alimentação. Então, às vezes, aquela criança que fica em período integral e você vai buscá-la no final do dia. Se é um trânsito longo, como acontece em cidades maiores, às vezes a gente pode estar aí deixando, a criança vai dormir no carro, né? 1 hora, 40 minutos, e depois ela vai estar completamente desperta em casa. A gente então vai ter a interferência nessa questão da rotina do sono. Então é um ponto muito importante para a gente frisar.
E também a questão da rede de apoio, né? Tem alguém perto que possa acolher essa criança se precisar? Já citando essa questão da urgência, a creche ou a escola, elas têm. Qual é a conduta delas na urgência? Tem médico ou enfermeira que fica lá fazendo essa assistência? Elas têm já contato com a ambulância que leve para um plantão ou do convênio da criança? Eu achei muito interessante na escola da Maitê agora, né, quando a gente foi fazer o cadastro, eles perguntaram, além de, em caso de urgência, avisar, eles pediram a xerox da carteirinha do convênio, né, e para qual hospital levar em caso de urgência. Então é muito importante, que eu sei, experiência própria. Liga o número da escola que está lá cadastrado no celular, a gente tem quase um mini infarto. Viu? Então é assim, é tenso. Então é muito importante você saber se a sua criança vai estar sendo bem assistida enquanto você tem o tempo de deslocamento até então, né? Deixa eu ver aqui se já tem algum comentário mais. Ainda não. Vamos lá. Só tô dando um oi aí, o pessoal do YouTube tá todo comentando já, se apresentando, né? Outra coisa de questão, já falando nessa questão da saúde, gente, que a gente tem que levar em consideração, é como eles agem em casos de crianças doentes na creche. Um problema que a gente tem em várias cidades é que algumas creches, elas não aceitam crianças com febre ou doentes. Por um lado, isso é ótimo. A gente tem as crechites que a gente fala, né? São aqueles primeiros 2, 3 anos de adaptação da doença, da criança, é inevitável que ela vai ter doenças. Ela está exposta não só às crianças com quem ela convive, mas também os professores que estão convivendo com outras pessoas. Então, assim, é uma rede, um emaranhado de transmissão. Então, por um lado, é muito importante que a escola possa não aceitar doenças, mas para alguns pais isso não é interessante. Então, tem que pesar. E outra, que quase ninguém pergunta. Eles pedem a caderneta de vacina para fazer a matrícula das crianças na escola? É muito importante que eles confiram isso. A gente está aí, em meio de um surto de sarampo, né? Uma doença que estava erradicada. Por quê? Porque muitos pais ainda não têm a consciência ou têm crenças que não levam a vacinar seus filhos. E o que acontece? A gente acaba expondo os nossos a doenças que são completamente preveníveis. Então, essa questão da caderneta é um fator muito importante, até que vocês comecem a cobrar, né, das escolas onde seus filhos estudam. As visitas. Na hora de você escolher a creche ou a escola, perguntam se eles aceitam que você visite elas com seu filho. Olhem como é que é a limpeza, a higiene do lugar, como é que é o banheiro, quantas crianças eles aceitam em cada turma, quantas professoras ficam responsáveis por cada aluno, principalmente nas creches. Como é que é a ventilação das salas, que também é uma questão importante para a questão da propagação de doenças. Como é a área livre. Se os brinquedos em que a idade da sua criança, que vai ser, que está lá, os brinquedos eles são compatíveis com essa idade. Porque assim, tem muitos locais que a gente sabe que tem brinquedos para todas as faixas etárias. Mas a gente tem que pensar que às vezes na hora do recreio, por exemplo, as crianças vão ter acesso a todos os brinquedos. E esse é outro ponto que quase ninguém vê. A gente tem que tomar cuidado também com a questão da convivência das crianças bem pequenas e as crianças maiores. A gente sabe, vai conviver de qualquer jeito? Vai. Mas a partir do grau que eles vão tendo amadurecimento. A gente tem que ter essa responsabilidade. Então, como é essa limitação, né? Na outra escola que a Maitê estudava lá no Tocantins, eu achava muito legal, porque assim, eles tinham horários de recreios diferentes para as crianças menores e para as crianças maiores. Por mais que o espaço comum, né, a escola fosse uma só, então eles limitavam essa questão.
E isso facilita até na própria escola, em questão de controlar a alimentação e a segurança das crianças. Então, é muito importante que a gente esteja revisando isso. Alimentação. Como é que é a alimentação? Qual o cardápio dessa escola? Principalmente, seu filho tem alguma restrição alimentar? Ele tem alergia? É IgE mediada? Não é? Como que a escola se comporta e se prepara para isso? Porque a gente sabe que muitas crianças que têm alergias a proteínas do leite, por exemplo, IgE mediadas, às vezes elas têm uma sensibilização tão grande que o alimento dela não pode nem ser preparado em uma panela que já tenha tido preparo de alimentos com leite, como um purê. Então, a escola vai se adaptar a isso ou é melhor que você mande comida para casa, de casa? Você pode mandar essa comida? Eles vão descontar esse valor da mensalidade? Então, são aspectos bem específicos e que a partir do princípio, por isso que eu falei, você tem que ter tempo para essa escolha. E antes de você programar visitas a 10 creches, pá, né? Peça indicações e veja se essa creche está aceitando novos alunos, porque assim você poupa tempo. As indicações, primeiro, família, amigos, lógico, são ótimas, mas procure também nos sites e nos serviços, Facebook, Reclame Aqui, mas vamos ter aquela dose de equilíbrio, né? Porque a gente sabe que, é igual eu falei na chamada, às vezes não é que a escola seja errada, a escola pode não se adaptar a perfis familiares. Então, a gente tem, além da questão da metodologia de ensino, que eu vou falar já já, a gente tem que ver também a questão do perfil familiar. Na escola, a gente tem também aquelas questões religiosas, tem colégio evangélico, colégio de freiras, colégios agnósticos. Então, a gente tem que pensar se aquilo vai a favor da nossa metodologia de ensino ou de crenças para nossa família, por mais que a escola seja incrível. Porque às vezes é aquela coisa, né? Água mole e pedra dura. Às vezes os pequenos problemas que vão se acumulando com o tempo podem gerar um estresse desnecessário para a criança e para a família. Então, é muito importante a gente pensar isso. As visitas também, elas envolvem a questão da fase de adaptação da criança. Leva a criança para conhecer a escola. Uma colega minha uma vez falou assim, ela falou, qual escola que a Maitê estuda? Eu falei, em tal. Aí ela falou assim, nossa, eu queria tanto que o meu filho estudasse nessa escola, mas foi incrível, porque eu levei ele lá, já tinha conversado, tinha conhecido, amei a escola, e na hora que eu fui entrar com ele, ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou, mãe, eu não quero ficar aqui. Então, às vezes, a gente tem que respeitar esse desejo da criança. Lógico que ela vai sentir aquela separação dependendo da idade que ela vai ser colocada. E não é aquela questão de não quero ficar quero ficar com a minha mãe. Isso é adaptação e a gente também tem que perguntar sobre isso. É tanta coisa, né? Então, assim, nessa questão da adaptação, por exemplo, você pode ficar algumas horas gradualmente, mesmo que lá na escola eles permitem que a mãe fique, acompanhe os primeiros dias, ou o pai esteja, né? Para algumas famílias isso é muito importante. Para outras, algumas outras escolas não aceitam. Eles falam assim, ó, vai chorar, vai conversar, mas logo que você vai embora isso passa. Então são escolhas que você tem que pesar para você, para suas crenças, né? Para o que você acredita. Mas essa questão que eu falei, de crianças maiores, a gente tem que pensar no quanto a criança se sente confortável naquele ambiente. Às vezes é um ambiente intimidador para ela e ela não vai se sentir confortável. Vale a pena a gente causar esse estresse? Porque a gente tem várias opções quando a gente mora numa cidade maior, como eu aqui em Ribeirão. Então, a gente tem algumas perguntas que a gente pode fazer, né? Além dessa questão do número de adultos, de crianças, dos médicos, das visitas, tem monitoramento? Você pode, tem câmeras que você possa ver a criança? Para algumas famílias isso é muito importante. Qual é o horário de funcionamento daquela creche ou da escola? Ele se adapta aos seus horários de trabalho? Ou como é que, ou a dinâmica, né?
que às vezes a mãe leva, o pai busca, ou tem alguém que vai levar e buscar. Mas e se acontecer algum atraso ou algum imprevisto? Tem uma reunião fora do horário que você não consiga ligar. Existe um prolongamento desse horário? Ou alguma adaptação que a escola possa oferecer? Ela fecha em algum período do ano? Tem creches e escolas que elas não fecham hora nenhuma do ano, né? Em tempo nenhum. Mas durante as férias, por exemplo, elas oferecem opções de colônias de férias. Então a criança vai lá não para as atividades usuais, mas ela vai justamente para ter essa dinâmica. E isso é muito importante para algumas famílias, porque a gente sabe que nem todos os trabalhadores têm 2 períodos de férias no ano. E aquela questão, quem é trabalhador assalariado, né, que a gente fala CLT, combine, já pense aí em combinar as férias do pai para o meio do ano, ou da mãe para o final do ano, vice-versa, para que a gente possa estar tendo essa maleabilidade de horários. Outra coisa, a questão do. Eu tô vendo aqui os comentários, eu quero dar um oi. A Thalita, né, tá compartilhando até. Obrigada, Thalita. Compartilhem, gente. Vamos papear e eu quero saber das opiniões de vocês, quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram ou que enfrentam para decidir entre a creche e a escola que seus filhos vão estudar. Que é muito importante que a gente possa estar fazendo e até ajudando, eu posso ajudar vocês a orientar nessas questões. A área de lazer, né, como eu falei, além da questão dos brinquedos, a gente tem que ver também quais os estímulos que essa escola está oferecendo para a criança. A gente não tem que pensar que a escola é só matemática, português, até porque para certas idades, na verdade, como a gente fala na creche, né, na pré-escola, aí antes dos 2, 3 anos, 4, dependendo da idade, algumas só alfabetizam a partir dos 5 a 7 anos. Então, quais são os estímulos e as atividades que ela fornece? Qual o conteúdo programático? É um indicativo bobo eu falar para vocês, mas as crianças estarem felizes naquele lugar, né? E não só robotizadas. Tem gravuras pregadas na parede? Como é que é essa questão da criatividade, da liberdade? Oferecem oficinas. Uma coisa que me prendeu mesmo na escola da Maitê, a escola que ela estuda hoje, é que, por exemplo, terça e quinta ela fica em período integral. Não por opção nossa, mas é grade da escola. Mas terça e quinta-feira à tarde, ela tem a educação física, ela tem aula de circo, ela tem escola de inventor. A Maitê agora estava tricotando, no semestre passado elas estavam aprendendo a tear. Então, assim, são momentos em que você pode fornecer estímulos às várias áreas de desenvolvimento da criança, e que é o essencial, principalmente até os 2 anos de idade. Então, não é aquela coisa só de brincar. Para mim, escola não tem nem que ter televisão. Eles têm que ter televisão como material suplementar mesmo para apoio programático de, vou passar um vídeo. Mas desconfiem daquelas escolas que têm telões para as crianças ficarem vendo desenhos e essas situações, tá? Eu acho que esse é um ponto bem negativo quando a gente pesa nisso. A questão da alimentação, né? Como a gente já tinha citado. Quais são as refeições? Tem algum nutricionista responsável? E como é feito o preparo, né? Quem é que prepara? Quantos são os lanches que você tem que levar? E eu quero até dar um puxão de orelha aí em quem já tem filhos matriculados nas escolas, porque uma coisa que a gente vê muito é a má qualidade dos lanches que a gente envia para a escola. Não é uma refeição. A gente tem que pensar que é uma refeição que a nossa criança está fazendo às vezes 2 vezes por dia, 5 vezes por semana. Então é muito importante que a gente saia dos suquinhos Ai, fugiu! Naquelas caixinhas, né? Dos sucos de caixinha, dos achocolatados. Ai, tá mandando todo dia muito, muito conservante, muito pão, muito bolo. Então a gente tem que balancear isso aí muito bem. Quanto à questão da metodologia. A metodologia, gente,
A gente conhece o método tradicional, né? Assim como eu brinquei com a questão das papinhas, o tradicional é aquilo que é desde sempre. Então a criança tem as aulas, ela tem o horário de recreio, o conteúdo é passado pelo professor, mas a gente tem várias outras metodologias que nem dá para falar muito sobre cada uma delas aqui. Mas tem metodologias que são muito é, interessantes se você fosse aprofundar mais nelas, nessa primeira infância, e até mesmo para a construção do caráter e dessa questão da vida em sociedade, como o método Waldorf, né? A gente tem o construtivismo e, por exemplo, a escola da Maitê, ela tem uma metodologia que ela não se aplica em nenhuma dessas. É um método interativo que eles falam de ensino. Eu achei muito interessante. Eles sentam em. Não tem aquela questão de aula, mas eles têm grupos de estudo. Então, eles sentam em mesas redondas, sempre com um tutor, que vai aplicando os conhecimentos de matemática, tudo. E uma vez por mês, todos os alunos, né, de todas as séries, eles se reúnem para fazer um seminário, onde eles expõem para os outros alunos o que eles aprenderam daquelas matérias. Então, assim, eu achei fantástico isso. Não estou falando que esse é o melhor método, eu estou exemplificando para vocês que às vezes a gente pode descobrir numa escola pequena, como é o caso da escola dela, metodologias que a gente nem pensou, né? Que fogem dos padrões, mas que não deixam de ser incríveis. Essa questão da escola pequena, o que a gente tem que ficar atento é também se essa escola tem alvará de funcionamento, tá, gente? Porque, infelizmente, a gente tem muitas creches, muitas escolas clandestinas. E é um ponto que a gente tem que se atentar. Porque é aquela coisa, pode até ser mais barato, pode até ser legal, as pessoas legais, mas se Deus me livre, acontece alguma coisa, quem vai se responsabilizar, né? Fica mais difícil você ter um controle sobre funcionários. E essa questão de funcionários, eu sei que eu vou parecer assim uma de gente, mas ela quer que eu seja um pai, né, uma mãe chatos. Perguntem sobre a remuneração dos professores, quais incentivos eles têm de trabalhar naquela escola ou naquela creche, né? Porque é um fator. A gente tem que pensar que sempre o profissional que vai estar cuidando do nosso filho, o profissional que vai estar educando a nossa criança, ele tem que estar bem. Ele tem que estar realizado, ele tem que estar gostando do que ele faz. Então, assim, se ele tem uma remuneração ok para ele, ou se ele tem incentivos como plano de saúde, ou os filhos dele podem estudar na escola, como acontecia na outra escola lá da Maitê, lá no Tocantins, que eu achava incrível isso. Porque já é um fator que às vezes assim, mas o salário nem é tão bom, mas oferece um monte de outras coisas que acabam sendo um plus e as pessoas adoram trabalhar lá. Outra dica também para você saber real da escola é ir naquela escola, por exemplo, no horário de saída. Ver como é que é a questão da segurança, do entrar e sair, e também conversar com as outras mães, com os outros pais, sobre quais são os prós e os contras, né? Então perguntar assim, vem cá, eu estou pensando em matricular meu filho aqui, qual a dificuldade que você tem nessa escola? O que para você não é tão legal, não é tão bom, não é tão chamativo? Então a gente tem que ser mesmo meio investigador, né? A gente está falando do lugar onde a gente vai deixar nossos filhos muito tempo, todos os dias. Então, além dessa questão do estímulo e da segurança, a gente tem que racionalizar essas questões. Deixa eu ver aqui, que parece que nós já temos perguntas, né? A Thaísa. Oi, Thaísa, tudo bem? A Ingrid, olá! Então, a Thaísa está perguntando, e para aquelas pessoas que não têm opção de estudar na escola particular, que é na escola pública, como é que a gente vai fazer, né? Gente, a gente tem que parar para pensar
que realmente não é todo mundo que pode pagar por uma escola ou por uma creche. Que tem pessoas que ficam realmente limitadas àquelas opções que a rede pública oferece. Mas, além da questão da localização do seu lugar, do emprego, do problema de vagas, pergunte mesmo, vá e faça essa investigação. Porque às vezes, gente, é igual eu falei, a gente pode se balancear em algum outro ponto para estar investindo nesse primeiro momento. Até porque, como eu disse naquele primeiro momento, não é um custo, ele é um investimento que você está fazendo na vida do seu filho. E além de matemática, português, filosofia, história ou da educação física, a escola e a creche elas vão estar oferecendo o estímulo ao desenvolvimento, elas vão estar oferecendo a exposição dessa criança a contextos sociais diferentes, a pessoas diferentes, a raças diferentes, a credos diferentes. E então é muito importante que a gente veja no quanto isso vai impactar o futuro dos nossos filhos. Eu vi um relato esses dias de uma conhecida nossa que ela estava muito insatisfeita com a questão da escola, porque ela falou que a escola estava colocando. A escola era de cunho religioso, né? Eu não vou citar aqui qual a religião, porque amo todas, eu acho que todas têm seu lado bom. Então, assim, ela tinha uma crença, ela tinha uma religião e a escola tinha outra. E estava batendo muito de frente, porque em um certo período da escola, ela fazia todos os alunos ficarem na quadra para ouvir a exposição daquela religião. E ela falou que não se atentou a isso antes, ela não sabia que isso funcionava. E por mais que ela gostasse da escola, isso estava causando um certo enfrentamento, porque o filho dela chegava em casa falando: Ah, mãe, mas lá na escola falaram que isso não pode, que isso é pecado, ou que isso não vai. E não era a filosofia que ela adotava para a vida dela. Então, como é que você vai lidar com isso? Tá vendo? Então, assim, o que a gente pensa muito em relação, às vezes, a escolas e creches, tem escolas e creches públicas que são maravilhosas. Eu queria até mostrar para vocês e pedir que vocês depois até procurassem no YouTube. Tem uma escola em Alto Paraíso de Goiás que ela ganhou o prêmio de uma telefonia aí de incentivo à educação, que é uma escola fazenda e que as crianças promovem, é pública, tá? E as crianças promovem projetos científicos de sustentabilidade, de meio ambiente. Então, eu fico pensando assim, meu Deus amado, imagina que serzinhos incríveis que vão sair de um lugar como esse. E outra, se você não pode pagar por uma escola ou por uma creche, seja meio de transformação naquele lugar onde você vive, né? Se é a creche do bairro, se é a creche do lugar perto onde você trabalha, procure a associação de pais, montem uma associação de pais e vejam que melhorias vocês podem estar cobrando dos órgãos públicos. O que vocês podem estar fazendo para melhorar isso, aquilo, uma rifa, para melhorar às vezes o parquinho, ou para dar mais segurança no banheiro, né? E para aquelas crianças que têm alguma limitação, né, que tem algum tipo de deficiência, é um fator importante também, eu deixei passar isso mais cedo, a gente perguntar sobre a questão dos auxiliares, porque é garantido por lei, tá? Vocês se lembrem disso. Então, aquelas crianças que têm alguma questão de desenvolvimento, que precisam de uma atenção maior, se essa escola oferece auxiliares para estarem estimulando mais, ou aulas, a classe especial, né, como acontece em muitas escolas públicas. É muito importante que a gente esteja vendo isso. Então, deixa eu conferir aqui de novo. Gente, eu sou cega, viu? Eu queria agradecer a presença de vocês e eu vou finalizar falando o seguinte, que eu quero frisar
a importância de que na escolha a gente não tem que pensar só no custo, na localização ou no que a gente quer, né, na questão da segurança. A gente tem que ver, primeiro, aquele feeling de mãe ou de pai. Tem que bater com a escola. Então, para você se sentir confortável na escola, você tem que visitar. E lembre-se sempre da questão do desenvolvimento. Além das matérias básicas que a gente sabe que as nossas crianças vão aprender, e geralmente elas aprendem bem, a gente tem que pensar em como essa escola vai estar expondo isso para eles. Eu vou contar só mais um fato que eu lembrei aqui antes de finalizar. A Maitê odiava matemática. E hoje, se você perguntar para ela qual é a matéria que ela mais gosta, ela vai te responder na lata que é matemática. Por quê que isso mudou? A escola que a Maitê estudava em Araguaína, eu nunca tenho um A para reclamar. Foi incrível, foi a minha rede de apoio quando a gente morava lá, e é muito importante que vocês tenham isso. Então, assim, se a Juliana Coutinho um dia puder estar ouvindo esse vídeo, eu quero te agradecer, Ju. Eu fico até emocionada em falar. Porque a Maitê entrou na escola com 8 meses, na creche, e só saiu da escola quando a gente fez essa mudança. Então eu quero, ó, momento, cadê a musiquinha de fundo? Tarará. Ju, obrigada por ter sido incrível nas nossas vidas. A Maitê, como eu já falei em outras, para quem não sabe, ela tinha alergia à proteína do leite G mediada. A gente nunca teve um problema na escola. A Maitê se desenvolveu incrivelmente. Eles tinham aula de zumba, karatê, balé, né? Fora as matérias. Mas, obrigada, Ju. A questão da matemática, a Maitê não se identificava. A escola, ela tinha um método construtivista, mas a Maitê ficava muito ansiosa nas provas e tudo. Então, quando ela passou para essa escola, na primeira aula de matemática, o professor já falou assim: então vamos lá. Eu quero que vocês me ajudem a calcular quantas latas de leite condensado vocês vão ter que trazer na próxima aula. Aí os alunos todos assim, por quê? Eu quero saber quantas latas vocês vão ter que trazer para a gente dividir entre os números de alunos da sala, para a gente fazer tantos brigadeiros para todos os alunos da escola, de tantas gramas cada um, sabendo que cada lata faz tantas gramas de brigadeiro. Cara, a Maitê chegou em casa eufórica. Mãe, eu tenho que comprar tantas latas de brigadeiro. Então, assim, avaliem isso. Porque mais do que a vivência, do que o desenvolvimento e do que as matérias, mais até do que o desenvolvimento, a escola vai refletir em toda a vida social do seu filho no futuro. A escola, ela vai ser a prova da vida como ela é. A primeira prova que seu filho vai ter. Então, todas as boas memórias, ou os traumas, ou as vivências que ele vai viver lá, ele vai levar para toda a vida. Pensem aí, em quais são as boas memórias que você tem da escola, ou as más. O que você realmente quer que seu filho viva? Vale a pena o investimento? Muito obrigada. Eu espero o feedback de vocês, tá? Nos comentários. Deixem as experiências, comentem mesmo no final da live quais os assuntos que vocês querem que a gente aborde aí mais sobre essa questão da escola, da creche, quais dúvidas vocês têm sobre os métodos, no que eu puder ajudar, eu ajudo. Se não, a gente pede ajuda aos universitários, eu dou um grito, chamo lá as pedagogas que eu conheço para poderem estar opinando e a gente está aprendendo junto. Foi um prazer. Compartilhem, ajudem aí a gente manter esse projeto lindo, está ajudando muita gente e eu estou muito feliz e emocionada com o carinho e as respostas de vocês. Curtam a página do Face, curtam a nossa página, se inscrevam na lista de e-mails e um beijo, até mais!